Tem uma outra coisa que eu queria falar também, isso quando a gente... Minha família inteira era macumbeira, inteira. Não sobrava um. O menos pior era nós mesmo, porque aí já era umbanda, essas coisas que é um tanto mais fraquinha. Agora, os outros parentes, aí já era mesa branca, aí já era outras coisas. Minha mãe era uma das bezendeiras do bairro, então foi por esse caminho. Sim. E a gente desfilava na Saspô, na escola de samba da Saspô. E teve uma época que na época chamava padrinho, né? Não tinha empresário ainda. Eu não sou tão velho assim, mas nessa época eu era mais padrinho que tinha. E aqui tem um homem muito conhecido aqui, o Marcos Tony. Um dia não tinha ninguém para puxar o samba lá, numa escola que iniciou, que chama Pererê do Amanhã aqui, que é coisa de carnaval e tal. Quem souber já sabe que tem um dedinhozinho na macumbinha. E naquela hora eu fui o cara que, pode deixar, eu vou. E ali começou um contato com música. Aí ele queria me levar para outro estado, para mim ser um puxador de samba. Só que aí vem essa história que eu conheci Jesus. O que aconteceu com a minha mãe? Minha mãe ela ficou um tanto quanto endemoniada. Muito endemoniada, mas muito endemoniada. E ela perdeu a memória. Eu acho que o meu tio tá aí, ele vai lembrar disso. E ele tinha acabado de conseguir um padrinho para me apadrinhar no futebol. Então não pagava mensalidade lá, não pagava nada onde eu jogava. E eu estava engrenado, já ia começar a profissionalizar o caminho da profissionalização. Só que aí minha mãe perdeu a memória. Aí meu irmão preso, meu outro irmão já tinha a vida dele, trabalhando, fazendo tudo. Minha mãe possuída. Minha mãe possuída, de repente, cessou-se o demônio, mas não teve memória. Minha mãe ficou por alguns dias sem ter memória. Então, o que eu precisava fazer? A Arielle também passou por isso, foi uma das pessoas também que foram lá ajudar minha mãe. Mas imagina para um moleque de 15, 16 anos ter uma experiência dessa. Tipo, começando a querer jogar futebol, sonho, que eu acho que é da maioria dos meninos da minha idade naquela época. Só que ou você vai, segue, ou você cuida da tua mãe. Não é que não tinha ninguém para cuidar da minha mãe, é que era minha mãe. Era decisão pra pessoal. Mim era muito pessoal aquilo aí, foi talvez uma das decisões depois de aceitar Jesus, e depois de querer casar, e depois de querer ter 2 filhos, e depois de querer vir para a igreja, e depois de querer um ministério, foi a mais importante da minha vida. Que eu disse, bom, então eu abro mão disso daqui e vou cuidar dela. Aí começou um processo muito ruim pra gente. Eu não gosto de falar muito porque ela deve estar chorando aí. Ela perdeu tudo a memória, então o que eu tinha que fazer? Mãe, isso aqui é papel higiênico. Quando a senhora for fazer essa necessidade, se limpa assim. Quando a senhora for fazer essa necessidade, se limpa assim. Isso daqui é garfo, isso aqui é colher. Isso aqui, assim, faz comida, café. Eu lembro que eu esqueci de falar pra ela que era bebida quente. Aí ela tomou, queimou tudo a língua. E nós como uma criança. Nós tínhamos conta no mercadinho. Eu acho que todo mundo daqui de Poços já teve conta no mercadinho do bairro. Até hoje tem. Todo mundo. Então, quem não morou tem, em bairro tem uma cardenetinha. E nós fomos pra lá. E ali eu falei, cara, sou criança também, né, velho? Vou querer minhas regalias. Então fala pra sua mãe, ó, o seguinte. Mãe, perdoa. Nós não tomava refrigerante. Não sabia, não tomava, eu falo assim, não era todos os dias que tinha, não era todo dia que tinha suco. Na época era o suco, então dava para bastante dia que fazia de monte. Sim. Falei, mãe, ó, tem uma necessidade só. A senhora precisa tomar Coca-Cola todos os dias. Então todo dia eu pegava uma Coca-Cola. O meu extrapolar foi isso. Aí que as outras pessoas ao redor lá da vizinhança começaram a falar, cara, esse menino aí é meio diferente, porque eu poderia fazer qualquer coisa. Porque a responsabilidade de um homem da casa foi transferida para mim. Então, a Arielle recebia para minha mãe. Quais são as contas? Essas aqui são as contas, porque eu era de menor, não podia receber. Essas aqui são as contas. E do mercadinho sempre no limite, que era o estipulado antes dela fazer tudo isso. Nós passamos por isso e passou uma mocinha, chama Camila ela, morava perto de casa. Lá vai eu não queria chorar, cara. Aí... eu lembro que tinha acabado de ir uns pastores, cara, os mesmos meus pastores. Só que eles não tinham uma veia, assim, de libertação, de entender um processo inteiro. Sim. De aquele lugar vazio precisa ser preenchido por algo. E a única coisa que vai preencher é Jesus. E eu lembro que ela passou na rua e eu gritei. Ela falei, Camila, eu lembrava que ela estava indo para a igreja. Eu falei, Camila, vem cá. Me socorre, pelo amor de Deus. Tá acontecendo isso na minha vida e eu não quero viver assim mais. Só que eu não disse assim, eu preciso de Deus. Eu falei, a minha mãe
tá precisando de Deus. Aí eu lembro... Nesse tempo você já estava envolvido com drogas? Muita. A frustração do futebol eu descontei, não na maconha, no cigarro e na bebida, porque isso eu com meus irmãos já fazia por causa do meu avô que tinha lá. Então eu já fazia. Mas a cocaína começou ali. E você se envolve com droga junto com o Lucas entrando no tráfico Depois, ou depois? ele preso. Ele preso, Foi você... preso. Aí que eu fui descobrir o interior de facção, que ele tava, de subir como que funcionava. Então fui aprender, eu falei, cara, eu tô sozinho aqui. E eu não gostava de trabalhar. Eu não vou ficar carregando lata nas costas, não. Eu não vou ficar no sol o dia inteiro, não. Então eu vou trabalhar de noite, que é mais fácil. Minha mãe tá dormindo. Vender droga. Vou vender droga, vou fazer uns negocinhos. E o bairro era muito propício, né? Ou usava ou vendia. Sim. Um dos dois. Não tinha outra solução. E vem a Camila, tal, aí vem o pastor Carlinho na história. Eu lembro daquele bairro ali, que aquele bairro, ele aqui na cidade, falava que era a cidade de Deus, né? Cidade de Deus. Roubava gás e distribuía, Nossa. o povo ia lá, matava os bois do seu Ernesto. E no bar do picava e fazia churrasco pra turma lá. Nossa, na assim, época, as polícias era quase uma favela ali, né? Muito. Ainda que Poços não tenha favela, mas ali quase. Muito próximo. Naquela época teve, Poços teve favela ali, o Contre foi favela. São Segipe, Sebastião Serrote, foi. São José. Sim, sim. E aí depois a cidade dá muito suporte, então não se sustenta favelas, mas nós não temos, né? Aqui tem pessoas de vários lugares que tem favela, na sua cidade aqui não tem. Mas lá se assemelha a esse, Muito, né? muito. Foi nesse tempo da tua infância, foi. E o engraçado disso, tinha algumas coisas que aconteciam no bairro. Um exemplo, tinha o seu Chico Corredor, alguns devem conhecer ele fazia um trabalho lá no Caique. Tinha o meu tio, o Chiquinho, que fazia um trabalho também de inclusão, futebol, inclusão. E tinha o Demir, que era onde, quando matava o boi, ele era o cara que desossava e assava. Ele é o cara que era o Robin Hood. Ele era o Robin Hood, ele era o cara que todo mundo desconfiava que ele era envolvido. Então mas... você era atleta do atletismo? Não, do atletismo eu não fui não. Porque não, eu tô falando assim, a pessoa no Isso. bairro ou era atletista, ou era futebol, ou Robin Hood. Robin Hood. Vamos pro foi crime. assim, vamos assim. Aí na cabeça de umas crianças, cara, peraí. Não era só eu, era o estado de toda uma galera. Sim. Cara, peraí, comer carne todo dia não era um luxo que todo mundo tinha. Não é que a gente não comia, mas é isso daqui, é pra semana. Acabou. Já era. E chega na esquina, tem carne pra geral. Pra geral, todo mundo vem aqui comer. Aí na época veio a Samaritana. Lembra da Samaritana? Não sei se vocês... Eu acho que vocês não vão lembrar, né? São novinhos. Que era o que dava sopa. Esse rapaz tem 18 e 19 anos, não sabe não é que ele tá com fome ainda. E a Samaritana também dava isso, então o que tinha de legal? Uma quadra pra jogar bola, o atletismo, um futebol e a igreja? E um boi. Esse é o X da questão. Todo mundo começava um trabalho lá, mas não prosperava. Porque, tipo, era um mês. Você vai me dar alguma coisa? Eu falo porque essa era a minha realidade. Você vai me dar alguma coisa? Não via a igreja como um escape. Vinha como uma ONG. Você vai me dar alguma coisa? Se você for me dar alguma coisa... Eu fico. Aí que me pegou quando minha mãe perdeu a memória. Porque falou, eu tenho uma coisa pra te dar. Só que precisa ser hoje, a Camila me disse. Tem que ser hoje. Eu falei, eu preciso de hoje. Aí veio o pastor Carlinho. Lá de trás, que é dono de uma padaria. Vem ele. Sim. Rebenta com tudo, com demonhada, com tudo. E eu tive minha primeira experiência ali, de saber o que é poder de Deus. Por isso que eu sou apaixonado. Já tinha ido pra igreja, né? Você já tinha participado, mas assim, tocado bateria, mas não tinha conhecido Jesus. Não tinha tido um encontro com Cristo, né? Você tinha... E talvez isso seria muito bom para os nossos telespectadores aqui saber. Há uma diferença gritante entre estar numa igreja e ser igreja. Entre ir ouvir de Jesus e conhecer de fato quem é Jesus, né?